Olá, lindeza! Tudo bem com vocês? Eu sou Erenice Franco e a gente vai hoje para mais uma aula sobre a Rota da Prosperidade, sobre como acessar isso que é seu por direito. Tudo isso que você deseja vai chegar até você. Você precisa estabelecer o caminho e essa rota estamos construindo junto. E hoje vamos subir mais um degrau neste processo. Nós vamos falar sobre os medos. Quais são os seus medos? O medo é o maior opositor da sua prosperidade. É ele que trava tudo. E por que o medo é tão paralisante? Existe uma teoria chamada efeito Zenão. O efeito Zenão, ele é um termo da física quântica que ele fala sobre a paralisação de algum processo. É quando um processo está sendo efetuado, executado, mas em decorrência de algum movimento, ele paralisa. É como se ele congelasse no tempo. E o efeito Zenão acontece toda vez que você entra na ansiedade. E o que é a ansiedade? É você viver no futuro. É quando você tenta prever o que vai acontecer. E aí o efeito Zenão acontece. Vou lembrar dessa história rapidinho. Você entra num restaurante e você chama o garçom, ele te entrega o cardápio, você começa a analisar ali as opções para fazer o seu pedido. Ocorre que você está em dúvida, então você pede entrega para o garçom começa a ir para a cozinha, mas você fala assim, não, garçom, peraí, eu quero trocar de pedido. O garçom para, volta, você olha novamente o cardápio, faz um novo pedido, o garçom segue para a cozinha e você fala assim, não, mais uma vez, eu quero trocar o meu pedido. E aí volta e você faz todo o processo de novo. Este é o processo de falta de clareza. A falta de clareza vai atrasando o seu pedido. Mas, em determinado momento, você vai realizar o seu pedido. E aí você fala, ok, é isso mesmo. O garçom então leva até a cozinha. Na cozinha ele vai entregar o pedido ao chefe que vai começar o procedimento de providenciar a refeição que você solicitou. Lembra, a refeição é o seu pedido, é aquilo que você pediu. Então o chefe começa lá a preparar tudo tranquilo, precisa de um tempo para colher o alimento, para começar a cortar, limpar, tudo isso. Tudo está dentro do planejamento. Só que você demorou demais para decidir, você não tinha clareza para decidir. E então o que você começou a fazer? Chama o garçom. Garçom, por favor, vai lá na cozinha e vê se o chefe está fazendo. Pergunta para ele quanto tempo vai demorar. Então o garçom vai lá, ele vai te ouvir, ele vai até a cozinha. Chefe, por favor, eu gostaria de saber se está sendo preparado, quanto tempo vai demorar. O chefe então para tudo que está fazendo para ir lá falar com o garçom. E vai explicar, não, olha, eu comecei a cortar agora, então vai demorar um pouquinho. E enquanto o chefe está aqui explicando para o garçom sobre a sua dúvida, o pedido paralisa. Não faz mais. Por quê? Porque o chefe está aqui ocupado em passar para o garçom a situação. E lá, paralisou. Ninguém mais está fazendo o seu alimento, o seu pedido. Então, mais uma vez, o garçom vem e fala, e aí o chefe volta lá. Você fica um tempo, passa um tempinho, mas você já está com uma fome muito grande, você demorou para pedir, né? E aí você mais uma vez, garçom, por favor, quero saber, tá demorando. Garçom novamente, vai pra cozinha, vai lá, vai olhar, vai chamar o chefe para tudo e vem responder o garçom. Esse processo em que o garçom vai lá na cozinha, ou até mesmo se você for na cozinha, né? Vamos falar que você também vai na cozinha. Você vai lá e vai chamar o chefe para ver como anda o seu pedido. Nesse momento, para-se a produção do seu pedido. Este é o efeito Zenão. É quando você olha para o que está sendo feito, quando você quer ver o que está sendo feito, quando você quer observar como está sendo feito, que o processo paralisa.
A pessoa tem que parar de produzir para você olhar. Este é o efeito Zenão. E isso é causado pelo quê? Pelo medo, pelaquela insegurança. Será que vai ser feito? Será que mesmo vai atender? Será que vai vir de acordo com as minhas expectativas? Será que vai ser exatamente como eu pedi? Será que eu não pedi demais? Será que eu não pedi de menos? E aí você fica no questionamento. Toda vez que você questiona, o chefe para. O seu pedido é paralisado. E aí vence o efeito Zenão. Esses efeitos aqui, depois você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, mas eu vou trazer só para você já ter a clareza de que isso é algo comum de acontecer. Isso acontece com você, com você, com você, com você, com todo mundo, comigo também, tá? Não é um problema específico seu. Ah, a coisa não acontece só comigo. Não. É uma coisa que acontece no coletivo com as pessoas. Ah, mas por que tem pessoas que não acontece isso? Elas começam a fazer coisa e pum, tudo funciona. Porque elas trabalharam os medos. Lembra de todo esse processo que a gente está fazendo aqui no Rota da Prosperidade? Nós fizemos os primeiros dias todos baseados na limpeza. Trabalhamos perdão com o pai, com mãe, conosco mesmo. Trabalhamos muitas coisas antes, que era o processo de limpar. Feito a limpeza, que é para ter clareza no que eu vou pedir. Então, todo o processo inicial foi para limpar. Limpando, eu vou agilizar o meu pedido, tá? Então, limpamos, agilizei o pedido. Ou seja, eu vou chegar no restaurante, eu vou olhar o cardápio e falar, garçom, eu quero isso, pode levar para fazer. Confio que vai ser feito. Ponto. Primeira etapa. Depois, começamos então a escrever este pedido. E aí, você precisou resgatar um pouco dos sonhos, resgatar um pouco, acessar um pouco daquela coisa da criança. Tá tudo certo, tudo normal. Aí, na hora de você falar assim, eu vou entregar esse pedido, você esbarrou em mais alguns medos. Em mais alguns medos que talvez estivessem tão profundos que eles demoraram um tempinho a mais para sair. E agora, então, vou te passar um passo a passo como você vai lidar com esses medos toda vez que eles surgirem para você. Primeira coisa, que é o que você já tem feito. Identificar o medo. É necessário que você saiba qual é o medo. Em algumas vezes pode acontecer de você nem saber qual é o medo. Eu sinto medo, mas nem sei do que é. Ok, isso também pode acontecer, mas você vai tentar ao máximo identificar. Ah, mas se eu não identificar, o que eu faço? Você vai repetir também os próximos passos que eu vou trazer, tá? Mas a primeira coisa, identifiquei o medo. Ah, eu identifiquei o medo que, poxa, se eu conseguir alcançar o sucesso que eu almejo financeiramente e ser próspera, talvez eu não tenha o mesmo sucesso no relacionamento. Nossa, mas como assim? Existem crenças coletivas que falam assim: sorte no amor, azar no jogo. O que isso quer dizer? Se eu tenho o amor, então eu não tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu não tenho amor. Isso coloca você naquele modelo de ter que escolher uma ou outra coisa, como se a vida fosse apenas uma única coisa por vez. Ah, eu tenho que ver apenas uma coisa por vez. Isso são crenças. São crenças. Se você acha que tem que só escolher uma coisa por vez, você já vai colocar lá: eu tenho medo de viver duas coisas. Ou eu tenho que escolher entre o amor e a prosperidade. Coloque este medo. Por que isso é tão importante? Clareza. Trazendo a clareza, só o fato de você ter esse entendimento de que isso é um medo, de que esse medo é X coisa, você já coloca luz sobre a coisa toda e ela começa a diluir, tá? Então ela pode ser mais lenta, só trazendo a luz,
ou mais rápida fazendo os processos que a gente vai fazer agora na sequência, tá? Então, primeira coisa, identificar o medo. Coloque aí o exemplo do medo que você já identificou. Tenho medo de prosperar porque pode acontecer tal coisa na minha vida. Ou tenho medo de não dar conta. Anota. Colocou ali, tá? Primeiro passo, identificou. Segundo passo, que é aceitar o medo. Esse aqui é muito importante. Por quê? Toda vez que eu fujo de algo, que eu tento evitar, não, eu não quero, eu não quero pensar no elefante rosa. Puf, você está pensando no elefante rosa. Toda vez que você, não, eu não quero pensar num cavalo de salto, você vai pensar num cavalo de salto. Eu não quero ver tal pessoa hoje, você vai ver tal pessoa. O medo, ele te aproxima da situação, tá? Por isso que o medo também paralisa. Ele vai te colocar diante da situação o tempo todo. Agora, se você aceita, você acolhe aquilo tudo, aquilo não vai mais ter o mesmo peso que tinha antes. Por exemplo, desta crença, né, que nós identificamos de ter que escolher entre a sorte no amor, azar no jogo. Você vai falar para você mesmo: eu aceito, eu reconheço que eu tenho esta crença de ter que escolher uma coisa ou outra. Eu aceito, eu reconheço que tenho a crença de repetir o mesmo padrão da minha mãe. Eu reconheço, eu aceito de que eu posso não ser uma boa mãe e uma boa profissional. Eu reconheço, eu aceito que posso ser uma péssima profissional. Verbalize. Deixe sair os teus medos. Aceite eles. Aceitar não é trazer para perto, é diminuir a intensidade deles. Estão aqui todos os teus medos. E está aqui você. Tá? Você diante de todos esses medos. Os medos são bem maiores. Mas é porque você deixa que eles estejam olhando para você. No momento em que você fala assim, eu aceito, eu reconheço, isso aqui começa a fazer parte de você. E a situação inverte. Você fica maior. E os teus medos começam a diminuir. Lembra que são os seus medos. Isso aqui é antes de você aceitar e reconhecer. Isso aqui é depois de você aceitar e reconhecer. Você inverte o padrão. Eles não vão mais te assustar tanto. É claro que você vai precisar de um tempo. Seu corpo, tá? Lembra, já trouxe isso. Essa parte física aqui, nosso consciente e inconsciente não quer mexer. Ele não quer mexer. Do jeito que tá bom pra ele. Você quer conscientemente. Mas essa parte inconsciente, essas crenças que estão aqui há tantos anos, há tantas gerações sendo passadas para você, ela fala assim, não mexe. Então você vai precisar de um tempo para ir aceitando, reconhecendo, para transformar o teu tamanho diante do medo e sair daqui e vir para cá. Tá? A aceitação é importantíssimo. Sim, eu tenho medo de prosperar. Fale para você mesmo. Eu tenho medo de prosperar. Eu tenho medo de falir. Eu tenho medo de cometer tal situação que eu já cometi. Eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo do que você tem medo. Reconhece o teu medo. Reconhece para você. Tá? Você não precisa falar para ninguém. Mas reconhece para você. A tua família não precisa saber dos teus medos. Mas você tem que ser sincera com você. Não minta para você. Não omita de você mesmo as suas limitações. Ah, eu sou forte. E lá por dentro tá assim, não, eu não sou forte. Então, fale que você é. Aceite para inverter essa posição. Ok? Então, aceitamos. Segundo passo, vamos lá?
Identificamos, aceitamos, certo? Agora vamos para o terceiro passo. Soltar. O que é o soltar? É deixar o pedido lá com o chefe para que ele possa fazer e preparar da maneira que ele sabe preparar. E eu apenas faço a minha parte de ficar aqui, aguardando, né? Esse exemplo do restaurante que eu trouxe. É você parar de olhar para não ativar o efeito Zenão. Enquanto você tá lá olhando, meu Deus, e aí, será que ele tá fazendo? Peraí, deixa eu lá espiar. Paralisa. Se paralisa, demora mais. E aí você se frustra porque tem que esperar. Ai, porque eu achei que isso ia se resolver em um mês. Tá passando 2, 3, 4, 5 meses e nada. Por quê? Porque você ainda tá olhando. Você não soltou o seu pedido. Poxa, mas aí como que eu faço para soltar este pedido? Como que eu faço para confiar que isso será feito? Primeira coisa, quando você faz um pedido, a gente faz esses pedidos, essas listas, é uma forma de entrega. É como se eu estivesse fazendo a lista, realmente estou entregando lá para alguém fazer. Quem que é esse alguém? Esse alguém é algo maior do que nós. Eu gosto de acreditar que é Deus, né? Eu tenho esta crença em mim. Talvez você tenha outra crença e o seu Deus tenha outro nome. Mas, de qualquer forma, se você está aqui nesse curso, você acredita que algo maior possa te ajudar, tá? E se é algo maior, talvez ele tenha caminhos diferentes do que eu tenho para resolver as coisas. Então, eu tenho que confiar. Eu vou trazer para vocês 2 exemplos de cocriações realizadas a partir do soltar, a partir do confiar. E depois eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos lá. Alguns meses atrás, teve um dia que eu precisava muito pagar uma conta e eu não tinha o valor total. E aí eu falei, nossa, mas eu vi o saldo de manhã e aí comecei a falar, e aí, não vou conseguir pagar essa conta hoje. Ah, não, deixa. Final da tarde eu resolvo isso. Foi a única coisa que eu fiz. Que eu pensei comigo. Não tive medo, tá? Não tive medo. Ok, quando foi meio do dia, pum, caiu um Pix. Caiu um Pix num valor que eu falei assim, esse valor cobra o valor da conta que eu precisava pagar. Mas espera aí, eu não conheço esse depósito. Eu acessei, vi lá a transferência, falei, não conheço, essa não é uma cliente minha, não é um valor que eu tô esperando. Ok, o que eu vou fazer? Vou esperar um pouco, talvez a pessoa fez a transferência errada, vai entrar em contato comigo, vou devolver e tal. E aí eu pensei nessas 2 hipóteses, né? Ou eu vou esperar a pessoa solicitar o estorno, ou se não solicitar, aí eu vou mais tarde, eu vou entrar em contato com o banco e vou pedir pro banco identificar quem é para devolver. Porque era um nome estranho, o nome de uma empresa. Ok. Chegou no final da tarde, eu recebi um comprovante de transferência de uma pessoa que veio através de um terceiro. Falou, Erenice, tá aqui o comprovante. A cliente passou aqui comigo e comprou, levou aqui da loja todos os livros que você deixou aqui com a gente. Livros que eu tinha deixado há muitos meses atrás lá. Então, assim, era uma coisa que eu nem esperava. E a cliente levou todos de uma vez, por isso veio uma transferência maior. E sim, aquele dinheiro era meu. Eu confiei, eu não questionei como eu ia pagar aquela conta. E o dinheiro veio e aí, no final da tarde, falei, uau, agora eu vou pagar a conta. E eu paguei. Esse é um dinheiro inesperado. Mas veja que mesmo o dinheiro inesperado, ele foi planejado, porque eu já tinha feito uma ação antes para que ele viesse, ou seja, eu escrevi o livro. Então, de alguma forma, eu confiando que esse dinheiro seria pago para mim, que eu teria esse dinheiro para pagar a conta, o universo se movimentou todo, falou assim, vai lá, pessoa, naquele tal local,
para ver aqueles livros, para comprar aqueles livros, porque aquilo é uma forma de chegar o dinheiro para a Eunice para ela pagar a conta dela. Ponto. Se eu não questiono, vem. É claro que durante o dia eu não parei. Ah, vou esperar cair do céu. Não, eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer. Tá? Porque a busca, o trabalho, isso é diário. Tá? Não é simplesmente fazer o pedido, sentar no sofá e lá, né? Bora lá, tem que se movimentar. Mas o que eu tô querendo trazer com vocês para esse exemplo é que se você tiver formas, quanto mais formas você tiver desse dinheiro vir até você e você não questionar, esse dinheiro vai vir, tá? Um outro exemplo verdadeiro, uma pessoa que eu conheço passou por um processo de cocriação no início do ano, isso do ano de 2021, 20 para 21. E lá, o que ela fez? Foi desafiada a colocar no papel um dos seus sonhos, assim, que pareciam muito desejados, mas que pareciam impossíveis. E a pessoa, então, escreveu lá: eu quero quitar a minha casa neste ano. O valor para quitar a casa era 50 mil reais. Só que ela é funcionária pública, em meio à pandemia. Então ela falou, é algo que ela queria muito, mas aparentemente era impossível. Só que ela foi desafiada a escrever aquilo. Então ela simplesmente escreveu aquilo, fez o processo de cocriação e não questionou. Ela simplesmente não questionou como aquele dinheiro ia vir para ela. Ela apenas fez, entregou, mandou para o chefe fazer o processo, né? Acontece que em maio daquele mesmo ano, de maio de 2021, o pai desta pessoa resolveu fazer uma transferência em vida de uma parcela dos bens dele. E o que aconteceu? Essa transferência para ela foi exatamente de 50 mil reais. Uma coisa que ela não estava esperando, nunca foi planejada nem por este pai, mas o universo se movimenta para te atender. Peças e será atendido. Confia. Confia. E essa pessoa, quando o pai dela falou o que ia fazer, ela só agradeceu. Ela falou, eu cocriei, eu agradeço. Foi lá, pegou dinheiro, quitou a casa dela. Eu me arrepio só de contar essa história de tão verdadeira que é. E para que você comece a acreditar e soltar o medo. Porque é possível, tá? Voltando agora aqui. Como soltar este medo? Estar no presente. O que é estar no presente? Gente, primeira coisa, você tem que entender que a ansiedade, ela te coloca no futuro. Ansiedade, futuro. A depressão no passado. Hoje o maior mal de do universo, né, a maior doença que existe é a ansiedade ou a depressão. É um índice enorme, enorme, enorme de pessoas que não estão aqui. Elas não estão aqui, elas estão ou no futuro ou no passado. Elas não vivem o presente. É como se parte delas estivesse sempre imaginando, 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 mas não vivendo agora, ou lembrando, lembrando, lembrando e não vivendo lá. Então você tem que voltar para o presente. Esse é o seu maior desafio para soltar. Como assim? Se eu tenho um pedido, eu fiz o pedido, eu mandei para o universo, eu fiz a minha cocriação, o que eu vou fazer na sequência?
Eu vou viver a vida. Eu vou viver o hoje. O que eu tenho para fazer hoje? É você acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou trabalhar, eu vou ver tal pessoa, vou planejar, tem uma coisa nova que eu quero aprender. Hoje, viva hoje. Use essas 24 horas para viver. Para estar aqui, se é para estar trabalhando, esteja no trabalho, não esteja corporalmente com a cabeça lá fora. Esteja no trabalho. Eu costumo falar assim, que, né, como aqui a maioria é mulheres, pega na sua casa, mas às vezes eu não trabalho, como que eu vou fazer isso? Na sua casa. Quando você vai, às vezes, cuidar da casa, esteja cuidando da casa. Lave a louça, vendo a louça lavar. Cuide dos seus filhos, esteja com os seus filhos ali, junto com eles. Você vai treinando o seu cérebro para viver o momento presente. Não adianta você sentar lá com a criança, às vezes, mas tá com a cabeça lá longe. Seu filho sabe que você não está presente. Mas você acha que, eu tô abafando só porque tá aqui com ele. Mas a cabeça tá lá pensando na conta, no não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, para, respira. Se é para estar lá, então esteja lá. Se é para estar assistindo essa aula, esteja nessa aula. Anote, tá? Anotar é algo que te traz muito pro presente, te força a repetir, ensina. Tudo isso é sobre um treinamento da sua consciência, tá? Identificamos, aceitamos, soltar, vem para o presente. Sai do futuro, sai do passado, liberta de toda a ansiedade, de toda a depressão. Isso aqui cura doença. Você vir para o presente é curar doença, tá? E você fazendo isso, você vai ter saúde e você vai ter prosperidade. Porque você vai acreditar, você vai confiar. E aí você vai estar aqui, vivendo o presente. E só para finalizar aqui, vou repetir mais uma vez esta frase, que é: o universo dá mais do mesmo. Se você está aqui, vivendo no presente, fazendo o que tem que ser feito, recebendo o que tem que receber, né? Estando ali, por exemplo, estando com os filhos de verdade, acolhendo, vivendo, sentindo aquilo ali, você vai estar trazendo mais alegria para você. Você vai estar saboreando o momento. E se você está saboreando, o que você está vibrando? Você está vibrando que você quer mais daquilo. Então, mais coisas boas vão vir para você. Então, faça esse exercício. Identifique sua crença, aceite sua crença, abrace ela, acolha e solte. Solte o seu pedido, tá? Aceitou? Fez o pedido? Você vai soltar. Você vai soltar e vai viver no presente. Essas são lições importantes para você trabalhar o medo. Para você vir para cá, confiar que tudo que você planeja pode sim e vai chegar até você a partir do momento que você deixar mais leve. E é claro, muitas coisas. Nossa, mas eu limpei uma coisa aqui, vai vir outra. Ai, mas aí veio outra. Calma, respira. Quantos anos você tem? Qual a sua idade hoje? É claro que você não vai conseguir resolver questões de crenças da sua vida inteira, mais as herdades da sua mãe, da sua avó, da sua bisa, em um dia. Então não se cobre tanto. Viva o presente um dia após o outro. Se todos os dias você conseguir viver no presente e fazer apenas uma crença por dia, que seja uma crença por semana, você já vai estar evoluindo. Você já vai romper e diminuir aquele medo de uma maneira muito grande. Então, não se cobre, apenas confia. Confia no processo, confia no que você está acessando, não é por acaso que você está aqui. Então, confia, porque isso vai chegar até você. Lembre-se, peças e será atendido.